Bom dia, eu sou a Lu e hoje vamos numa proposta de uma toalha lilás com amores perfeitos, de uma forma diferente. Nós vamos começar pela folha, fazendo a sombra com verde grama, sombra. No risco eu já deixei indicado qual o lado que você vai colocar esse verde grama. Em seguida você já vai fazer a luz com o branco. Essa folha é para ficar bem clara, então você vai usar bastante branco. Não tenha medo, porque depois que seca a tinta sempre puxa para a cor mais escura. Tem outros vídeos onde eu ensino a fazer a folha bem detalhadamente. Você pode, se é a primeira vez que você está vendo, você pode procurar que você vai achar. Terminei de pintar as folhas, agora eu vou voltar já fazendo uma maquiagem. Estou acrescentando um pouquinho de branco, seguindo já aquelas pinceladas que eu já dei. Então não vou modificar a folha, só vou deixar que ela fique um pouquinho mais clara. Porque essa toalha é um lilás bem clarinho e eu quero que o desenho fique bem clarinho. Olha como a gente até pode moldar o detalhe da folha. Sempre quando você terminar a pintura, eu gosto de fazer essa maquiagem. Eu acho que fica bem bonito. Depois que terminar isso daqui, não sei se você percebeu aqui no desenho, eu coloquei algumas manchas nas folhas com as cores dos amores perfeitos. Eu gosto muito de amor perfeito. Então não perco a oportunidade de pintar um pouquinho de lilás, sempre em cima do branco. Um pouquinho de vermelho queimado, uma sujeirinha. Aqui ficou forte, vou sumir um pouquinho com ele. Mais um pouquinho de lilás aqui. Pronto. Com o pincel zero, agora aquele processo de fazer o acabamento. Você vai colocar as nervuras. Nunca cruze essas linhas de branco. Aqui tem uma linha bem certinha. Nunca cruze essa linha. Sempre procure colocar essa nervura acompanhando. Aqui por fora, se houver necessidade, um meio acabamento. Não necessariamente um acabamento, mas você pode colocar alguns detalhes assim, quando termina muito clarinho. 1, 2 para um lado, 1 para o outro lado. E você já tem as folhas prontas. Bem simples. Pronto essa parte, vamos para o amor perfeito. Eu vou usar, a princípio, o branco. Vou começar aqui por esse botãozinho. Eu vou preencher de branco. O risco, geralmente, ele aparece se a sua tinta não estiver muito dura. Se ela estiver muito dura, você coloca um pouquinho de água mineral ou mistura com um pouquinho de clareante, que você vai ter a tinta mais leve e assim vai aparecer. Já vou colocar nesse pequenininho aqui também. Vai aparecer o risco para você poder seguir. Porque a gente vai trabalhar a sombra. A sombra é sempre o que está por trás. A luz chega primeiro. Peguei pouquinho de tinta, bem pouquinha tinta, e vou colocar aqui. Tem uma divisão. E vou dar uma puxadinha. Ó, só fiz uma sombra. Ficou quase inteiro branco. Aqui a gente tem uma dobrinha.
Então, eu vou colocar também um pouquinho de tinta, só marcando o espaço da dobrinha. Nesse daqui, eu vou trabalhar com um pouquinho do violeta, para ficar uma cor um pouquinho diferente. A sombra. Tô pegando muito pouca tinta. E a luz. Agora a gente vai para esse amor perfeito aqui. Estou preenchendo de branco. Eu só vou deixar essa partezinha ali que a gente trabalha em amarelo, eu vou deixar sem colocar o branco. Assim que a gente termina de preencher, é bom já colocar a sombra, porque se ele secar, a gente não consegue que as tintas se misturem. Então, sempre trabalhe com a tinta úmida. Tá, agora, como você viu ali, tem uma isca, muito pouca tinta azul celeste, bem aqui, uma manchinha. Olha, coloquei uma manchinha. Agora a gente vai trabalhar com o violeta cobalto. Também é muito pouquinho, só na parte da sombra, a parte que tá por trás. Você pode colocar a tinta num pratinho e pode ir pegando de pouquinho. Você pode limpar teu pincel, tirando o excesso da tinta. Se você conseguir fazer direto, ótimo. Às vezes é meio difícil dosar a quantidade de tinta. Aqui a gente tem uma dobrinha, trabalhando sempre por trás. Olha, a pétala veio e dobrou. Então, essa parte aqui, ela tá por trás. Aqui a gente tem também uma dobrinha. Sempre que tem dobrinha, a gente tem que mostrar isso através da sombra. Bom, esse daqui praticamente está pronto. Agora eu vou preencher esse maior. Nesse maior, eu vou trabalhar as 4 pétalas de trás com o vermelho queimado. E vou trabalhar essa pétala maior com o violeta. Você viu que eu tô colocando a sombra no lado negativo da figura. Esse seria o positivo. Eu tô colocando por trás, no negativo. E muito pouquinha tinta. Aqui a gente tem uma dobrinha. Só de colocar a sombra, a figura já se mostra. Cada pétala, feito uma por uma. Aqui temos também uma dobrinha. Perceba que as linhas do amor perfeito, elas não são retas, redondas. A flor, ela é muito delicada. E as pétalas são leves. Então, ela faz movimento. E a gente consegue esse movimento com linhas curvas. Agora, aqui a pétala maior. Vou fazer aqui a dobrinha do lado. Outra dobrinha aqui. Vou puxar um pouquinho aqui pra fora. Agora, aqui só vou trabalhar essa dobrinha. Uma dobrinha maior.
Pronto. Eu vou preencher essa daqui agora. Vou começar por essa, trabalhando o vermelho queimado, que são essas pétalazinhas aqui de trás. Bem pouquinho. Aqui também. Aqui a gente tem uma dobrinha. Aqui esfumaciamos para trás. Aqui também a gente tem mais uma divisão. Esfumaciar para trás, nunca para cá, sempre para trás. 1, 2, 3, 4. Essa é a quarta pétala. Essa maior, a gente vai trabalhar com violeta. Vou colocar aqui para fazer a dobrinha. Puxo também um pouquinho para fora. Outra dobrinha. Não precisa ficar muito lisinho. Pode ficar manchadinho. E aqui tem outra dobrinha. Essa aqui, que eu também já preenchi, já vou colocar a sombra. Ela se apresenta de uma forma um pouquinho diferente, mas é só seguir o risco que vai dar certo. Puxo pra cá. Puxo pra cá. Aqui em cima, eu coloquei aqui a dobrinha com violeta. Fiz uma sujeirinha. Aí coloquei um pouquinho do azul aqui pra fazer uma sombra. Só um pouquinho do azul. Aqui ainda tem um pouquinho do violeta. Pra fazer a dobrinha. Muitas dobrinhas. E muita leveza no pincel. Feito isso, nós vamos pegar o branco novamente e a gente vai recomeçar o trabalho. Lá do outro lado, vou pegar um pincel um pouquinho menor e agora eu vou trabalhar no lado positivo. Eu vou realçar o branco, todo lugar onde ele estiver por cima de alguma coisa. Um pouquinho só, mas todo lugar que estiver por cima. Isso ajuda a definir melhor. Por exemplo, essa pétala tá por cima. Ó, eu vou deixar um pouquinho o branco um pouquinho mais acentuado. Essa é a hora que se você carregou muito a tinta, então você vai pôr um pouquinho mais no branco. Olha, eu tô trabalhando o lugar que eu já deixei o branco, tá? Dobrinhas. Um pouquinho mais de branco aqui. Dobrinha. Um pouquinho mais de branco ali. Essa é a parte mais fácil, porque você já pensou e já definiu. Olha como dá diferença. Um pouquinho que a gente trabalha com o branco. Pronto. Vamos colocar o amarelinho aqui. Aqui. E aqui. Mas nesse. Agora, com o preto, a gente vai fazer aqueles risquinhos que tem nessa pétala. Não precisa fazer muito risquinho, só que ele tem que partir desse ponto e tem que sempre comece por ali e termine levantando o pincel, que vai ficar fininho. Tem gente que tem dificuldade de fazer, então você pode fazer assim, deixa a tinta um pouquinho mais aguadinha, pega bem pouquinho e não coloque assim duro até determinado espaço, não, um maior que o outro. Aqui embaixo, que pode ficar até bem escurinho, pode bater várias vezes o pincel, mas aqui na ponta ele tem que terminar assim,
risquinhos finos. Saia daqui sempre, porque o excesso de tinta vai ficar ali. Ali pode ficar escuro, o que não pode é pra cá. Saia dali, de novo, puxe várias vezes. Depois aqui, eu gosto de fazer um meio contorno, aí eu puxo do contorno pra fora. Ó, não fica assim, perfeito, não é pra ficar. Um pouquinho. Primeiro pra cá, depois pra cá. Agora o do meio. Esse aqui, a gente vai colocar nessa pétala maior, alguns. Depois, alguns nessa daqui, que é a primeira, logo após a maior. E depois nessa aqui, acompanhando sempre o movimento da pétala. Feito isso, a gente vai fazer um acabamentinho com a cor que você pintou. Onde você pintou com o vermelho queimado, você vai fazer aquele acabamentinho meio contorno, meio falso, com o vermelho queimado. Não é preciso fazer aquele contorno, aquela linha inteira perfeita. Faz assim, às vezes o risco do carbono aparece, aí você aproveita e cobre. Olha como que fica. Às vezes ficou branco, muito branco, quando você está trabalhando tom sobre tom. Às vezes você perde a cor quando é no branco. Aí você pode colocar esse meio contorninho. Tem coisas que eu não coloco. Aí vai do gosto da pessoa. Tem coisas que eu não gosto de colocar esse contorno. Esse contorno acabamento. Mas como isso é uma pintura, não tem a pretensão de ser e retratar a flor, então o contorno pode ser colocado. Nem precisa ter uma mão firme. Às vezes as pessoas falam, a minha mão não é muito firme para trabalhar com pincel zero. Para fazer isso daqui, realmente não precisa, porque pode ficar meio trêmulo, que fica bonito também. Agora com um pouquinho do violeta cobalto. Se você não tem violeta cobalto, pode misturar um pouquinho do violeta com branco, que é a mesma coisa. Como que eu sei onde que eu coloco, onde não coloco? Não sei. Não tem uma pré-determinação. Eu coloco onde eu sinto que é necessário, que vai ficar legal. Isso você vai adquirir aos poucos. Quando você começar a pintar bastante, você vai ter experiência. E a experiência te proporciona essa percepção. Eu vou molhar essa parte aqui pra gente fazer o fundo. Então, a toalha, a gente vê bem onde que tá a água. Olha, eu não vou passar daqui. Se eu chegar até ali, a água vai crescer até lá. Então, eu só vou deixar aqui nessa partezinha, porque ela sozinha vai crescer mais um pouco. Faço uma volta. Aqui, eu gosto sempre de usar o pincel, porque eu posso controlar onde estou colocando a água. Com o borrifador, eu não consigo controlar. Tem que ter bastante experiência para usar o borrifador e dar certo. Não borrar tudo. Vou colocar um pouquinho do azul celeste, que eu já usei lá. Tiro o excesso e vou colocar assim, umas manchinhas. Todos os cantinhos.
vai espalhando. A água vai diluir um pouquinho ele, então não se preocupe que não vai ficar, a mancha não vai ficar assim, ela vai ficar bem diluidinha. Agora eu vou colocar um pouquinho do violeta cobalto, onde eu vou fazer esses raminhos. Então, é um batidinho agora, não é fundo, esfumaçadinho. Você vai fazendo e já vai deixando raminhos, vai deixando galinhos, ó. Essa tinta não tá diluída, mas não se esqueça que ela está em cima da água também. Eu vou deixar, eu não pego pouquinho, eu pego a tinta mesmo e coloco para fazer galinho. Então, como ela tem um pouquinho mais de pigmento, ela vai ficar, não vai diluir tanto quanto o azul. Tá, agora eu vou trabalhar com magenta só um pouquinho nas pontinhas. Não precisa bater inteiro de novo. Eu quero que apareça uma segunda cor. Então, só alguma coisa na pontinha. Você viu que o magenta já deixa um pouquinho mais alegre? E para finalizar essa parte, agora eu vou trabalhar com o branco, fazendo os miosotes, que nada mais é do que 5 pontinhos brancos. Pode, se tiver algum espaço grande que você colocou o miosotes e sobrou muito espaço, coloque 2 pinceladinhas. Isso fica simulando um botãozinho. Essas florzinhas não são para ficar aparecendo muito. A gente coloca em cima do branco, em cima da outra tinta úmida, justamente para dar uma sumida, para dar uma disfarçada. Elas compõem o desenho, elas não são o desenho. Agora lavo o pincel e coloco um ponto amarelo canário nos miolinhos. Miosotes prontos. Agora nós vamos terminar fazendo o acabamento com o verde grama, que é o verde que a gente usou para fazer as folhas. Esse acabamento são galinhos e alguns raminhos que a gente coloca para compor o desenho. Todos os botõezinhos tem que fazer esse verdinho ali, que é a base. Alguma coisinha assim. O espaço é pequeno, então eu vou fazer pra cá. Sempre, quando você for trabalhar esses galinhos, mantenha a tinta um pouquinho mais úmida. E o pincelzinho tem que ser firme. Apoia a tua mão, olha como eu coloco o meu dedo e eu vou deslizando o dedo. Acho que já chega. Então, aqui está. Você pode fazer agora um jogo com amor perfeito diferente. No lilás, no branco, no azul, vai ficar bonito nessa composição de cor. Espero que você goste, que reproduza bastante. Terminamos! Gostaram? Agora é só praticar.